Bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês. Depois desse tempo, a gente passou um tempo longe aí, né? Feriado demais e caindo sempre nos nossos dias de aula, que é isso? Então é hora de a gente dar uma olhada nesse assunto todo que a gente já passamos e seguir à frente aí nesse nosso tema sobre redes de computadores. Nossas primeiras aulas, a gente falou bastante aqui sobre a história das redes de computadores. Nós falamos um pouco sobre telefonia, falamos um pouco sobre o que é a comunicação. E hoje, no dia de hoje, nós vamos falar um pouco sobre telecomunicação. Mas, professor, telecomunicação não é praticamente a mesma coisa do que já foi falado aqui sobre redes, sobre o que você contou sobre a história da evolução da comunicação? Não, telecomunicação abrange outro rumo. Vocês podem perceber o seguinte, as nossas aulas aqui eu sempre estou vendo a parte histórica, a evolução. Na última aula, inclusive, nós falamos bastante sobre a evolução da internet, as redes de computadores, nada mais, nada menos do que contamos a história inteira ali da internet, desde o seu início ali, podemos dizer que em meados de 67 até a data de hoje. Nós vimos toda essa evolução. Mas a história das telecomunicações, ela vai bem mais antes do que isso, é bem anterior. E a gente vai entender um pouco sobre isso para que a gente, na próxima aula, a gente comece a falar um pouco sobre a questão das redes móveis e da comunicação sem fio. Então a gente está abrangendo toda essa história, eu falando muito sobre a parte da história e um pouco sobre conceitos, para que a gente possa mergulhar profundamente na questão do conhecimento de como cada uma dessas comunicações acontece. A gente vai entender mais profundamente como acontece uma rede Wi-Fi, por que uma rede Wi-Fi ela necessita de protocolos diferentes de uma rede cabeada. A gente vai entender um pouco sobre isso. A gente vai entender também o que cada aparelhinho aí que tem dentro da sua casa, que tem numa empresa que você já deva ter visto ou até trabalha. A gente vai entender o que cada um desses aparelhos que formam uma rede que traz ali a internet para você, o que são, como eles funcionam. A gente vai entender também como as redes funcionam direto aí no teu celular. Não somente a questão da internet, mas também a questão da voz. Como transita essa voz do meu celular para um outro celular, como é o caminho, como acontece isso. Tudo isso a gente vai entender aqui nas nossas aulas. E a gente está utilizando esses momentos iniciais, as nossas aulas iniciais aqui para falar sobre a história, para contabilizar toda essa questão da história, a gente ver como aconteceu isso e começar a entender conceitos, entender um pouco mais de cada aparelhinho. As redes de computadores, como toda a nossa área de informática, ela tem diversos aparelhos aí que por muitas vezes a gente passa despercebido. Você já deve ter na sua casa, ou você já viu na casa de algum amigo, ou até aí na sua escola, você já viu algo como um access point, aquele AP, aquele aparelhinho ali que tem uma anteninha que transmite a internet para você, para todos os celulares, todos os computadores aí do local onde você está. Mas você já parou para pensar como é que ele funciona? Como é que a internet chega até ele? Chegou por cabo, Rildo. Mas como é que essa internet chegou? Será que são dados? Será que é de uma forma analógica, digital? E o que é analógico, digital? Como isso é transportado para o nosso celular? Como essas frequências, essas ondas, como é que a gente não vê essas ondas, essas frequências, como é que elas são utilizadas? E a gente vai até chegar a falar um pouco mais sobre essas ondas, esse mundo de ondas, frequências que rodeiam a nós a todo instante. Será que isso, mesmo a gente não enxergando, será que isso causa alguma interferência de um aparelho a outro? Como é que eles conseguem fazer essa divisão? Será que isso faz algum mal para a nossa saúde? Será? Então, tudo isso eu quero que até o final dessa nossa disciplina você entenda profundamente tudo isso, que você entenda muito mais do que agora nesse momento, que você saiba realmente, quando alguém te perguntar o que é um access point, você entenda como funciona um access point. Quando você visualizar algo como um modem, um roteador, que você entenda realmente o que ele faz, como ele funciona.
Vocês vão entender, cada um de vocês vão entender isso. E é bem provável que muitos vão se interessar tanto por esse mundo de redes, que vocês possam até trabalhar com isso. E a gente vê que em cada uma das nossas cidades aí, seja você na cidade que estiver, está chegando sempre novos provedores. A competição entre esses provedores de internet está ali, uma disputa. E isso só aumenta as nossas vagas de emprego. Só que você tem que se preparar para isso, você tem que estar preparado, você tem que entender o que é cada um daqueles tais nós de comunicação e como eles funcionam. E para isso que serve essa nossa disciplina. Então vamos lá, sem mais delongas. Vou pedindo para cada um de vocês. Vocês estão aí, estão me escutando, estão me assistindo, aí direto da sala de aula, você que está na sala de aula, você que está aí no YouTube. Ficou com dúvida? Gente, eu preciso da ajuda de vocês. Se eu falar algo, qualquer coisa que falei sobre um roteador, ei, Hildo, eu não sei, não entendi esse conceito desse roteador não, o que ele faz mesmo? Pode mandar aí no nosso chat, manda a mensagem, eu vou estar aqui pronto para responder vocês. Eu estou preparando até um material especial para deixar junto para vocês. Vocês lembram lá, na nossa disciplina de programação, nossa disciplina de lógica de programação, a gente criou um espaço, eu estou preparando um material para começar a alimentar ali uma pasta só para redes de computadores. E aí vamos utilizar esse tempo aqui. Ficou com dúvida? Manda aí para o Hildo, que o Hildo vai tentar responder você da melhor forma possível. Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, para o nosso material de hoje, o histórico das telecomunicações. Para hoje, nosso objetivo de aula, nós temos, é claro, além de ser o tema principal, o histórico das telecomunicações, nós deveremos identificar todas as transformações ocorridas nos meios de comunicação. E para isso, eu tenho que sempre ver como isso mudou a cultura, o modo de pensar, como isso mudou as pessoas, isso na cultura oral, na imprensa. A imprensa também, será que a imprensa muda realmente? Será que as telecomunicações elas realmente estão ali modificando o jeito que a imprensa se utiliza? Até hoje em dia, vamos pensar no modo como hoje em dia, os últimos tempos. Aqui, esses últimos anos que vocês aí dessa nova geração já fazem parte. A imprensa modificou, claro. Será que você, quando busca notícia, você busca somente, espera todo dia aquele jornalzinho de noite, 8 horas da noite, você senta na frente da TV para assistir aquele jornal? Ou você prefere muito mais fazer uma busca em sites de notícia? Você tem algum canal de comunicação direto no YouTube? Eu acredito que muitos de vocês sigam por esse rumo. E vamos falar um pouco da história do rádio, da televisão. É claro que o cinema, por fazer parte de um meio de comunicação, também vai estar ali. Temos que abranger a internet e todas e quaisquer tecnologias digitais que ali fazem. Nós vamos trazer junto a essa aula aqui muita imagem, muito texto, tudo isso para fundamentar esse nosso conhecimento em cima da história das telecomunicações. No início, o silêncio. O meio de comunicação mais natural é a voz humana. Os homens da pré-história comunicavam-se pela fala, passando a mensagem de boca em boca. Estudiosos dizem que na antiga Pérsia as mensagens eram transmitidas por via oral, de pessoa para pessoa, e assim chegavam ao seu destino. Com o passar dos tempos, séculos após séculos, muitos outros métodos foram encontrados, mas a intuição nos diz que as batidas do nativo no tambor pode ter sido o primeiro passo para a comunicação à distância, onde a voz humana não conseguia alcançar. Então, utilizar batidas de tambor, os nossos ancestrais, eles utilizavam isso para comunicar-se. E aí a gente vê que, de forma antiga, existem até vários outros meios de comunicação. Vocês já devem ter ouvido falar dos sinais de fumaça, mandar ali uma mensagem para os índios, mandavam através de sinais de fumaça. Então, estes meios já eram vistos como modos de comunicação. As mensagens eram transmitidas por uma combinação de batidas conforme o código estabelecido pelas tribos. Para melhor distinguir as batidas, os nativos encostavam a orelha no chão. Outros instrumentos, além daqueles de percussão, foram e ainda são usados. Por exemplo, mesmo em nosso país, o chifre de boi, quando adaptado convenientemente, o tal do berrante,
Ao ser soprado, leva ao longe a mensagem do boiadeiro. Ela não serve simplesmente para guiar ali os bois, para guiar, no caso ali, a boiada. Não, ela serve justamente para que cada vaqueiro ele saiba a sua posição ali, que haja a comunicação. Então é visto como um meio de comunicação também esse instrumento. No ano 490 a.C., na Grécia, o soldado Felípides foi encarregado de anunciar a vitória dos gregos sobre os persas. Correu 37 quilômetros, desde o campo de batalha de Maratona até a cidade de Atenas, comunicou a vitória e então morreu. Esse é um fato, que é um fato histórico, justamente que fala ali naquela guerra, aquele momento da guerra dos gregos e dos persas. Já devem ter visto alguns filmes, já devem ter visto na sua própria aula de história aqui, nas aulas de história do nosso canal, falado um pouco sobre essas guerras. E esse momento aí, percebeu-se o seguinte, isso a gente vê, até como modo de curiosidade, Batalha de Maratona. Não é à toa que o nome dessa corrida, essa corrida longa, ou até hoje em dia, é chamada de maratona. E isso deu-se o início daquela questão de se queremos levar uma informação para algo que está distante, será que não tem um meio mais rápido, um meio mais confortável de se fazer isso? O serviço de correio é conhecido desde a sua antiguidade. Sabe-se da existência de cartas na antiga Babilônia, que datam de 1850 a.C. Na antiguidade greco-romana, as cartas eram escritas em folhas de papiro, que eram enroladas e amarradas com cordões. Então, outro meio de comunicação existente, o papiro, era utilizado para envio, essa comunicação através desse serviço de correio. Então, podemos dizer que foi o início do serviço de correios. Ali, em 1860, o serviço Pony Express funcionava ali nos Estados Unidos. Pode-se dizer que era um dos primeiros correios aqui no lado da América. Ali em abril de 1860 a outubro de 1861, consistia na entrega de mensagens e encomendas por meio de mensageiros em cavalos. Cada mensageiro cavalgava cerca de 150 quilômetros e trocava de cavalo a cada 15 quilômetros. Então, ou seja, tinha os postos, as vacarias para ele fazer essa troca de cavalo de tempo a tempo. Esse sistema chegava a cobrir 3.200 quilômetros em cerca de 10 dias. Então a gente percebe assim, até esse serviço, no caso do Pony Express, esse correio, esse serviço de correio, ele funcionava principalmente para a questão dos bancos, gente. Os bancos não existia uma comunicação. Vamos pensar nessa época aí, 1860, não existia uma comunicação entre os bancos, não existia algo como telefone, internet, muito menos. Então, o modo de, se você fizesse algo em uma cidade como retirada de dinheiro ou depósito de dinheiro em um banco, como é que o banco como um todo, em todas as suas filiais, poderia saber que você ainda tem aquele dinheiro, se você depositou dinheiro ali naquele banco? Era necessário esse meio de comunicação. Então, sempre que você, digamos que um banco tivesse três filiais, as três filiais eram necessário haver essa comunicação entre elas. Então, quando você depositava algo ou fazia uma retirada, você automaticamente ali era necessário fazer essa constatação de mensagem enviada. Então, até no serviço bancário a gente vê a dificuldade de prevenir possíveis golpes. Então, se você tivesse um dinheiro colocado em um banco, ele levaria aquele tempo exato da comunicação de cada uma da diligência chegar naquela cidade, de cada uma daquelas distâncias, para que você pudesse efetuar a retirada dentro daquele banco. Então, mesmo você tendo dinheiro, digamos que você tenha ali dinheiro dentro daquele banco, para fazer a retirada não era instantânea por falta da comunicação. Daí a gente vê a grande importância e necessidade da telecomunicação. A instituição do serviço de correios na Europa deve ter iniciado na França, ao tempo de Alexandre Magno. Na Inglaterra, o primeiro serviço postal foi estabelecido em 1635. O serviço de correio começou a funcionar no Brasil a partir de 25 de janeiro de 1663, quando o alferes João Cavaleiro Cardoso foi nomeado para exercer o cargo de Correio-Mor do Mar e Correio-Mor da Terra, tendo o mesmo sido qualificado para o recebimento e envio de todas as cartas, dentro e fora do reino.
o Dia do Carteiro, por isso que é comemorado nesta data, que foi o início do serviço do correio aqui no nosso país. Em 1667, o físico inglês Robert Hooke sugeriu o emprego do fio esticado para transmitir o som. Muitos leitores na sua infância terão brincado, ou seja, muitos de vocês devem ter brincado com o telefone sem fio. Esse que vocês estão vendo aí nessa imagem. O fio, duas latas presas por um barbante e havendo essa comunicação. Então, o som transmitido através de um meio físico, estudado pelo físico inglês Robert Hooke, começou com essa brincadeira bem aí. Essa brincadeira das duas latinhas ali amarradas por esse fio extenso. Eu já vou chegar para vocês, vou falar, quando a gente chegar agora a falar um pouco mais sobre a questão das frequências, eu vou ter que puxar um pouco do conhecimento de vocês sobre física, tá? Vocês devem ter estudado um pouco sobre isso lá em física, para falar um pouco sobre a questão sobre frequência. Isso é de grande importância vocês entenderem um pouco mais sobre como as frequências funcionam, ou radiofrequência funciona, porque é a partir daí que vamos entender o funcionamento do rádio, funcionamento da internet sem fio, ou seja, qualquer comunicação sem fio, utiliza de frequência, e até abrangendo de uma forma muito maior como o próprio 5G, a internet 5G, como ela funciona. A gente vai chegar a esse conhecimento também, só que a radiofrequência, ou entender as frequências, se faz necessário quanto a isso. Em 1684, Dom Gautier, monge francês, realizou experiências de telefonia acústica utilizando tubos pneumáticos. Gente, essa engenhoca aí dos tubos pneumáticos, isso lá no mosteiro onde esse monge francês estava, ele começou a fazer esse experimento. Esses tubos nada mais eram do que canos que eram interligados nos diversos localizações ali do monastério. E através desses vários localizações, ele poderia falar, ou seja, mandar mensagem ali por aquele tubo, por aquele cano. Então basicamente, vocês também já devem ter feito isso quando era criança, encontrou algo como um cano, um cano PVC, e você falar por um lado do cano PVC e sua voz sai do outro lado, utilizando desse modo. Então, isso foi o estudo iniciado ali por Dom Gautier, utilizando esse tipo de comunicação. Ou seja, foi uma das experiências que levou à chamada telefonia acústica, percebendo que essas ondas sonoras conseguiam se transmitir através desses canos. Em 1791, em Paris, Claude Chappe efetuou as primeiras demonstrações do telégrafo óptico. Aí foi o começo da utilização da luz. A sua construção foi concluída em 15 de agosto de 1724, ligando Paris à cidade de Lille. Era um conjunto de hastes móveis que transmitiam letras e sinais de um código. Colocado em lugares altos ou torres, essas máquinas podiam mandar mensagens à distância de 700 km em 20 minutos. O sistema deixou de ser usado quando surgiram os aparelhos elétricos. Então isso aqui nada mais é do que podemos simplificar isso como sendo um espelho em um local alto que enviava ali sinais, como a gente vai falar aqui do código Morse. Então eu enviava ali sinais através da luz e um outro ponto é uma certa distância, no caso aqui a distância de 700 km, existiria uma outra torre como essa para alguém receber tais sinais. Telégrafo elétrico, aí a gente já começa a entrar no mundo das telecomunicações. A 24 de maio de 1844, em um prédio na cidade de Washington, nos Estados Unidos, Samuel Morse acionou a pequena alavanca de um curioso engenho que ele mesmo construíra. Eu falei um pouco sobre o telégrafo elétrico na aula passada, inclusive falei um pouco sobre isso na história das redes de computadores. Por quê? Porque foi a partir daí que a gente pode dizer que é o caminho das redes de computadores. Foi a partir daí que podemos dizer que seriam os primeiros passos para a chegada da comunicação como a internet que entendemos hoje em dia. No mesmo instante, na cidade de Baltimore, a 64 km de distância, um colaborador do cientista, sentado diante de um engenho semelhante, notou que seu dispositivo
entrava em funcionamento, interpretando os traços irregulares que a agulha do mecanismo traçava numa fita de papel. Ele pôde ler, então, a mensagem em inglês, que significava "Eis o que Deus realizou". Este foi o primeiro telegrama da história. E com a transmissão desse versículo da Bíblia, Samuel Morse mereceu o título de inventor do primeiro telégrafo realmente prático. Então a gente tem aí, no caso aqui, o que seriam cada um desses símbolos, ou seja, como enviar através do código Morse as letras do alfabeto, inclusive números e sinais. A gente veio voltar aqui à página anterior. A gente vê que o telégrafo ele é bem simples, algo bem simples. Ele é simplesmente uma ligação ali elétrica, um ponto elétrico, aonde, quando você segura aquela pequena alavanca, você está formando uma linha. Vamos passar para a próxima aqui. Então, quando você vê ali a letrinha A, que ela tem um ponto e um tracinho, então seria só um toque e depois segurar a alavanca por um instante. E ao fazer isso, você estaria enviando a letrinha A. E a gente já percebe o seguinte, então nesse caso, algo como um telégrafo elétrico, para enviar uma mensagem grande como essa, "Eis o que Deus realizou", ela deveria ser subscrita anteriormente, você perceberia, codificava isso, no caso do Morse, cada um dos pontos, ponto, traço, como o formato daquela letrinha. Ao enviar isso também levaria um certo tempo, porque a ligação de cada passagem de letra, de cada letrinha dessa palavra que você estiver enviando, ela também tem que ter um tempo de espera. Então, enviar uma simples mensagem como essa já leva um tempo muito maior. O advento do telégrafo elétrico facilitou bastante as comunicações, mas só efetuava transmissões em terra firme. Foi a 17 de agosto de 1850, graças à instalação do primeiro cabo submarino do mundo, que França e Inglaterra puderam ligar seus portos de Calais e Dover. Eu já cheguei a falar, inclusive na última aula eu falei um pouco sobre os cabos que funcionam aqui dentro do Brasil. Cheguei a falar o nome de alguns, mostrei onde eles estavam localizações e que são utilizados até hoje em dia esses cabos para internet, para transmissão de internet. É basicamente como a gente pensar o seguinte, a internet chega até a nossa casa seguindo através dos postes. Então, existem cabos submarinos que ligam cidades e ligam até mesmo continentes. Estes cabos, a gente ainda vai explorar muito mais, eu vou falar muito mais ainda sobre eles, principalmente quando eu estiver falando sobre a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa aqui no Brasil, que controla o fluxo de dados internos aqui na internet aqui dentro do nosso país. Vou falar um pouco sobre ela, vou falar também da rede de cabeamento militar existente aqui no Brasil. A gente vai entender um pouco mais quanto a isso, mas é mais adiante, quando a gente tiver mais adiante uma outra aula, em outro momento a gente fala mais sobre isso. Por enquanto só quero que vocês entendam que existem esses tais cabos submarinos. Para a história das redes de dados, a gente vê aí, nesse caso aí, um poste, uma linha telegráfica, ali em 1901, utilizavam-se os postes. Gente, nesse momento, eu tenho que falar uma certa curiosidade para vocês, que vocês, bem, faço que alguns já tenham percebido. Mas os postes, inicialmente ali, em meados de 1800, até antes disso, já existiam alguns postes pela cidade, e esses postes eram vistos como postes de iluminação. No caso da imagem que vocês veem, as linhas telegráficas, estes não são para a iluminação, esses são justamente para as linhas telegráficas. A escolha de construir uma linha telegráfica fazendo a ligação entre dois pontos, duas cidades, duas casas, utilizando os postes, era algo que era fácil de se imaginar. Se um cabo era necessário passar de um ponto a outro, e esse cabo ele deveria ser protegido contra pessoas, contra animais, contra quebras. Além dessa proteção, a gente tem que entender que por esse cabo, o telégrafo, ele passa um pulso elétrico. Por menor que seja o pulso elétrico, é uma eletricidade que está sendo passada. Ele tem que ficar protegido. E proteger até as pessoas de não tocar ali. Então a melhor escolha seria passar pelos postes. Então os telégrafos, vou logo adiantar algo, os telégrafos utilizaram os primeiros postes da iluminação pública. E essas linhas telégrafas começaram a ser incluídas
tá? Foram incluídos a levar até a eletricidade. Muitos desses postes levavam eletricidade de um ponto a outro da cidade, e os telégrafos pegavam ali uma carona junto a isso. Com o passar do tempo, a gente sabe que a rede de internet, ou melhor, a rede de telefonia começou-se a utilizar um pouco mais desses postes. Inclusive a rede telefônica, eu vou explicar um pouco mais na aula que vem, a gente vai adentrar um pouco mais nesse assunto das redes telefônicas, principalmente as redes sem fio, com a utilização desses postes. A gente tem que entender que os primeiros postes, eles eram para iluminação, passaram-se para aumento da questão elétrica, transição elétrica de uma cidade para outra, e utilização através dos telégrafos. Após isso, foi utilizado também junto à questão telefônica, e hoje em dia, na questão do uso de outros meios, como a própria internet, ou até mesmo a TV a cabo. Uma curiosidade que eu queria dizer para vocês sobre o uso desses postes, vocês sabiam que as redes como a Claro, a Vivo, que utilizam as redes dos postes, eles pagam aluguel por uso de cada poste como esse? Vocês sabiam isso? Que quando você vê um provedor de internet utilizando a fiação de cabos ali na sua rua, você vê aquela quantidade incrível de cabos, aqueles cabos que estão passando ali, cada poste daquele dali, aquela empresa deverá pagar, deverá pagar ali um aluguel. A média, existe uma média de valor, uma precificação de aluguel por poste utilizado por uma empresa. A empresa Claro, ela liberou a tabela de valores que ela paga na cidade do Rio de Janeiro. Ela diz que a média de valor por poste chega a custar R$2 a R$3 por poste mensal, que ela paga ali um aluguel, e chegando em certos pontos das cidades, certas localizações da cidade, podendo chegar até mesmo a R$12 o aluguel de uso de um poste ali mensal para uma empresa dessa. Então daí a gente anota o porquê que o uso de uma rede, uma linha de telefone, costuma até gerar aquelas taxas. No ano de 1866 é inaugurado o telégrafo, ligando a Europa às Américas. A partir de então, as transmissões telegráficas passaram a ser usadas mundialmente, só cedendo primazia mais tarde para o rádio e o telex. Vou falar sobre eles. Naquele ano de 1866, também aconteceu a inauguração da linha telegráfica que ligou o Rio de Janeiro e Porto Alegre. Então, aqui no Brasil também, eu falei até isso na aula anterior, que a monarquia aqui que estava instaurada aqui no Brasil, que ela também fazia muita pesquisa e apoiava muito a questão da telecomunicação. E aí, nisso, o telégrafo, o telefone mesmo, chegou muito rápido aqui, pouco tempo. O telefone não levou praticamente após a sua invenção ter sido patenteada, praticamente 10 anos depois chegou aqui no Brasil. Então aqui o Brasil estava muito evoluído quanto a isso. A monarquia ela pedia muito sobre isso, ainda mais no caso que a gente era colônia, ele queria fazer a comunicação com o seu país sede. No dia 7 de março, porém, Alexander Graham Bell, um escocês que vivia nos Estados Unidos, patenteou o desenho de um aparelho chamado de telefone, que viria a alterar as comunicações de forma tão substancial que em seu abono pode-se afirmar ter sido aquele dia o início de uma nova era. Outro cidadão norte-americano, Elisha Gray, 2 horas depois, também pretendeu registrar os desenhos do seu próprio aparelho telefônico. Pessoal, aqui, esse momento aqui, a gente vai passar por cima de uma forma bem mais rápida, mas esse momento aqui é um momento muito interessante da história, pois o estudo do telefone, se a gente for pensar, o estudo do telefone, a transmissão da voz através de comunicação através de fios, ele já estava meio que iniciado com o telégrafo. Então eram pesquisas que diversos estudiosos já faziam naquela época. Então era uma corrida realmente para saber quem iria conseguir registrar o telefone, patentear, criar o primeiro telefone. Então existiu mesmo essa disputa. A disputa do telefone, a invenção do telefone, ficou com Graham Bell, mas vários outros estudiosos já vinham no intento de construir algo próximo a isso.
Além disso, isso é muito parecido com a história da invenção do avião. O avião também foi outra grande invenção que era algo natural, que todo mundo estava tentando fazer o primeiro voo e acabou que, no caso, os irmãos Wright que conseguiram patentear primeiro. Aí fica aquela disputa que é entre o Santos Dumont e os irmãos Wright, fica sempre essa disputa. Aqui para nós foi Santos Dumont, mas por causa de patente, os irmãos Wright ganharam essa disputa. Voltando aqui no caso dos telefones, no caso do primeiro telefone, Graham Bell ele conseguiu, vocês percebem aí, que ele conseguiu praticamente patentear 2 horas, 2 horas antes do Elisha. Se ele tivesse dormido no ponto, ele tinha perdido aí o título de inventor do telefone. No ano seguinte, ali em 1877, por influência do nosso imperador, como eu falei, olha só, ele querendo trazer logo para o Brasil, Dom Pedro II, que teve decidida atuação na implantação da telefonia. Teve início a instalação dos telefones em nosso país. A loja, o Grande Mágico, instalou o primeiro telefone comercial ligando ao Corpo de Bombeiros ali no Rio de Janeiro. Então, várias outros burgueses, lojas, centros aqui no Brasil começaram também a fazer a instalação do telefone. A automatização e as telefonistas. Em 1898 foi inaugurado o primeiro serviço regular de radiotelegrafia na Inglaterra, ligando a ilha de Wright a Bournemouth numa distância de 23 quilômetros. Naquele ano também aconteceu a primeira transmissão esportiva, precursora das demais. A bordo de um barco, Guglielmo Marconi acompanhou a regata de Kingston e transmitiu todos os seus detalhes para a redação do jornal Daily Express de Dublin. O SOS aconteceu assim um colossal avanço que proporcionou ao inventor a satisfação de saber que no dia 25 de 1 de 1909, os passageiros do luxuoso navio inglês Republic, que colidiu com o Flórida, navio italiano, salvaram-se graças ao desesperado apelo de CDQ, que naquela época era CDQ, mas hoje em dia é a sigla SOS, o primeiro lançado no mundo em operação de salvamento. Na cultura popular, SOS sempre foi associado às frases como Save your ship, salve nosso navio, Save your soul, salve as nossas almas, Send your socorro, envie socorro, ou seja, sempre foi isso. Mas na verdade mesmo, na realidade, a siglazinha SOS, ela foi escolhida porque são palavras que não importa como elas apareçam, se você lê ela de cabeça para baixo, se você onde estiver, ela sempre vai ter o mesmo valor. E é de fácil escrita. Então, no caso da utilização de até mesmo de telégrafo, essa sigla é bem mais fácil de ser enviada. Anos mais tarde, ali em 14 de 4 de 1912, o telegrafista do navio Carpathia captou os desesperados CDQ, o SOS, partidos do transatlântico inglês Titanic. Lamentavelmente, naquele naufrágio morreram 1.503 das 2.207 pessoas a bordo. E aí, vocês devem ter assistido o filme, vocês já devem conhecer esse fato histórico aí, que mesmo que tenha acontecido essa quantidade incrível de mortes, mas se não tivesse acontecido o chamado de socorro do Titanic, essa quantidade incrível ali de pessoas ali, praticamente 704 pessoas foram salvas ali pelo navio, o Carpathia, por causa desse sinal de SOS. Então foi uma utilização boa dessa invenção. Em 1929, quando surgiu a automatização dos telefones do Brasil, surgiram diversas crônicas na imprensa sobre o papel da telefonista na vida da cidade. Todos pensavam que a nova tecnologia em comunicação causaria a sua dispensa em massa. Mesmo com a automatização do serviço em 1929 e mais tarde com a implantação gradativa do sistema de descarga indireta à distância, em 1969, a telefonista continuava insubstituível em sua função de facilitar o diálogo entre as pessoas. Vocês sabem, eu contei um pouco sobre essa história aí das telefonistas, um pouco na aula anterior. Eu falei que existiu a tal da engrenagem de Stroger, que era um agente funerário que criou essa engenhoca justamente para substituir, para tentar retirar o papel da telefonista,
que nunca mandava para ele, nunca transferiam as ligações para o seu negócio. Então, disso aí foi o início da automatização. Tanto que a engrenagem dele foi utilizada por mais de 100 anos e é através dela que podemos dizer que foi o primeiro switch mecânico para o meio de comunicação. Hoje em dia, a gente utiliza algo bem próximo, que podemos dizer que é através dos sistemas da computação. Vamos ver um pouquinho sobre os cabos submarinos, já que eu comecei esse assunto dos cabos submarinos, vamos falar um pouquinho sobre eles. Cabo submarino é um cabo telefônico especial, que recebe uma proteção mecânica adicional, própria para instalação sobre a água, por exemplo, em rios, baías e oceanos. Normalmente dispõe de alma de aço e de um isolamento e proteção mecânica especial. Alma de aço, a gente vai, quando eu estiver falando sobre os cabos, eu vou estar mostrando para vocês os tipos de cabos aqui, a gente vai ter uma aula que eu vou mostrar o tipo, como acontece a malha de um cabo do tipo TP, um cabo fibra óptica, a gente vai ver a diferença de cada um deles, e essa alma de aço, ela é justamente aquela malha que envolve um cabo. Talvez vocês aí, na curiosidade, na vida de vocês já tenham visto aquele cabo, como por exemplo, aquele cabo coaxial, aquele cabo que fica ali da antena da TV. Vocês já devem ter percebido que ele tem uma malha, como se fosse uma malha mesmo, uma rede que circula que protege o cabo do interior, o cabo principal, o filamento principal. E aí é justamente através isso é a tal da alma de aço. Ela faz esse isolamento. A gente vai entender até por que a malha interna é daquele jeito. Quando a gente estiver falando um pouco mais sobre a questão sobre ruído, a gente vai falando sobre a transmissão, o ruído eletromagnético, a gente vai entender um pouco sobre isso. A gente vai ter que puxar esse conhecimento lá da física, gente. Vocês já devem ter visto um pouco sobre a questão sobre transmissões, frequências lá na física. Então a gente vai ter que puxar um pouquinho sobre isso. E aí a gente vai entender por que existe aquela malha daquele jeito, protegendo esses nossos cabos. No Brasil, pelo seu tamanho continental, o cabo submarino é utilizado para interconectar toda a sua costa. Seu tipo pode ser metálico, coaxial ou óptico, sendo este último o mais utilizado atualmente. Isso mesmo, vocês estão vendo ali um cabo submarino, está ali no cantinho, naquela fotinha pequenininha. A gente está vendo ali um cabo metálico, mas que hoje em dia a gente vê algo como isso, existe toda essa proteção, mas ele normalmente é um cabo óptico. Ele é um cabo com transmissão óptica, pois as velocidades da transmissão de um cabo óptico é muito maior do que em qualquer um desses outros. Aí. A gente vai entender ainda quando eu estiver falando de cada um dos cabos, depois que a gente entender mais sobre como é o funcionamento de transmissão de dados, quando a gente estiver mais evoluído nisso, a gente volta a falar um pouco mais sobre esses cabos submarinos e entender até por que um cabo óptico hoje em dia é mais utilizado. Até mesmo quando se fala de fibra óptica, a gente fala de fibra óptica e chegou a internet com fibra óptica alta velocidade, a gente vai entender como é isso e por que a chegada da fibra óptica ela até retira vários nós, ou seja, vários aparelhos que antigamente existiam em nossa rede. A gente vai entender como acontece essa transmissão. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o caso da fibra óptica, mas a gente vai ter ainda esse conhecimento mais aprofundado ainda nesse nosso curso. Inclusive, eu quero falar para você, no caso principal, a colocação, a emenda desses cabos. É algo que necessariamente não tem como eu estar presencialmente com vocês para que a gente possa aprender realmente a fazer essa conexão. Mas eu vou mostrar o passo a passo dos tipos de conexão, o tipo de emenda que se faz de um cabo óptico, num cabo coaxial, num cabo UTP. A gente vai entender isso mais profundamente. Tá? Seria interessante realmente se a gente pudesse ter uma aula prática mesmo, mas não, eu vou mostrar aqui para vocês que nem vocês devem recordar. Em aulas anteriores, aqui em outras disciplinas, eu mostrei o passo a passo para vocês aqui também. Então eu vou utilizar esse nosso tempo aqui para mostrar até um pouco mais da instalação de cada um desses cabos e entender como acontece as emendas, como é feito as emendas em cada um desses cabos. Mas para isso a gente tem que entender como o fluxo de dados acontece, percorre internamente neles. O cabo submarino coaxial surgiu ali em 1956 e permitiu a comunicação de várias pessoas ao mesmo tempo.
Olha só, gente. Eu estava falando para vocês aí, ó, cabo do tipo metálico, coaxial e o óptico. O metálico, ele é praticamente como se fosse um cabo desse comum que você tem na sua casa. Um cabo desse de energia. Você ligando o cabo que liga uma tomada, ou seja, era um cabo simples de cobre. Só isso. E por esse cabo era transmitido ali a comunicação. Toda a questão sobre o uso das frequências, vamos dizer até nos últimos tempos, os dados eram transmitidos daquele modo. E aí é nisso que a gente percebe que o telégrafo, primeiro lá o telégrafo, ele utilizava um simples cabo. É um cabo desse como você vê na tomada, né, um cabo de energia de um liquidificador. Era um cabo comum, que nele passava somente um filamento. Era só um ponto a outro ligando a energia. Já o coaxial, se vocês já viram ele aí na TV de vocês, ele tem aquela cota de malha, ele tem uma proteção, ele está preocupado com os tais ruídos sobre a frequência, de como os dados acontecem ali. E é isso que a gente vai entender na diferença entre o tipo de comunicação analógico e o tipo digital. Que normalmente o analógico ele só é a transmissão única ali de um ponto a outro. Pessoal, chegou aquele momento do nosso intervalo. Vamos lá para os nossos 3 minutinhos e a gente já retorna.